Deixa eu ver que tem. Que Tá gravando? Sim. Apareceu que tá Uhum. gravando. Tá. Então vamos dar continuidade, tá? Aqui. Ops. E tá compartilhando a tela também? Sim. Sim. Tá. Então, paramos aqui. Gestão. Bom, e o que é tecnologia? Deixa eu só tirar esse aqui e passar para cá. O que é tecnologia em saúde, tá? A gente pode definir a tecnologia da saúde como todas as soluções que são desenvolvidas a partir da combinação entre essas duas grandes áreas, tecnologia e saúde. Então, tecnologia é uma grande área que se desenvolve, que na verdade que está em tantas outras áreas do saber, na indústria, no comércio. Tecnologia hoje praticamente existe em tudo, né? Para água, para a questão. Nossa, tudo precisa de tecnologia hoje. E quando tu une, então, tecnologia e saúde, isto pode ser considerado, então, tecnologia, né? Voltada para dentro da área da saúde. Então, é uma parceria, né? E isso já existe há muito tempo, já existe há séculos já a tecnologia ela vem sendo aliada dentro da saúde. É essencial e importante para ambos os setores, tanto para a tecnologia, como indústria, como ciência, como desenvolvedora de, de saberes, né, tecnológicos, ferramentas, como para a própria saúde também, que a gente vai se utilizando dessas inovações para a melhoria, então, da assistência, do cuidado que é prestado a, ao paciente. E não só para a área da enfermagem, né? Então, assim, nós vamos ter tecnologias utilizadas na área da psicologia, na área da estética, na área da própria nutrição, que nós temos uma colega aqui que é nutricionista, ela com certeza deve ter várias tecnologias que ela pode utilizar quando ela faz a avaliação do paciente, né? Então, é, esse conhecimento, esse conhecimento tecnológico, essas inovações, elas vão ser usadas em, em todas as áreas do saber. Enquanto a saúde cria demandas para a invenção e aprimoramento do aparato tecnológico, a tecnologia proporciona uma série de avanços, seja na prestação de serviços novos, equipamentos, na educação e na comunicação. A gente, até então, até a pandemia, jamais se pensava em ter uma aula online, né? Isso para a área da educação era algo que era muito discutido, muito. É diferente tu ter uma aula remota e tu ter uma aula EAD, né? Então, assim, um curso EAD na área da saúde não é algo muito bem visto para quem é educador, para os professores, para as instituições de ensino superior, né? Mas a aula remota ela é uma possibilidade para quem gosta e para quem consegue, porque também precisa uma adaptação para esse tipo de tecnologia. Então, hoje tu consegue, os psicólogos fazem consulta com os seus pacientes online, né? Com a pandemia, eu entrei uma vez num aplicativo que tu conversava com pessoas do mundo todo, né, da Europa, da Ásia, para conversar sobre a pandemia, sobre a vida, sobre isolamento. Eu conversei com várias pessoas do Canadá, então a tecnologia ela nos ajuda. Na educação também a gente vê que cada vez mais metodologias de ensino, né, para que o aluno possa realmente entender
Então, tem várias tecnologias que tu pode hoje fazer de forma online. E é graças, então, a esses avanços, né, essas inovações tecnológicas, que a humanidade desenvolveu técnicas de prevenção e combate às doenças, que um dia provocaram tragédias ao dizimar milhares de pessoas. Então, hoje a gente está passando por uma pandemia, né, que já matou, só no Brasil, 500 e poucas mil pessoas. Eu não sei no montante, quando forem fazer um montante do, do, de todos os países, né, quantas pessoas já morreram nessa pandemia, mas nós já tivemos outras anteriormente também, outras que também mataram muitas pessoas e que não existia tecnologia nenhuma, né? Não existia vacina. Não sei se vocês estão vendo aquela série no Netflix, Outlander. Alguém está vendo? Outlander, né? A gente vê. Já ouvi. Oi? Já vi, muito boa. Já viu? Eu tô na última. Eu tô nos últimos capítulos ali. Sem E spoiler. como é que é? Não fale o final. Ah, não vou falar o final. É porque eu também não sei o final. É muito legal. Então a gente vê que ela era uma enfermeira da época da guerra, né? Tinha, naquele período, ela tinha um certo conhecimento, que hoje, certamente, muito mais avançado do conhecimento dela, e ela retorna 200 anos depois, né, anteriores, né? Considerada como uma bruxa, como uma feiticeira, uma curandeira. Só que ela retorna com os conhecimentos que ela tinha na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, é, ela tenta desenvolver a vacina, né? A penicilina, ela tenta reverter epidemias que ela sabia que na época iriam acontecer. E aí, gente, no Brasil, a gente tem um pioneiro nesse sentido de avanço, né, de combate às doenças, que foi o médico Oswaldo Cruz. Ele era um sanitarista, né? E ele levou ao maior conhecimento sobre a peste bubônica. A peste bubônica, ela matou muita gente no Brasil. Muita gente, né? E a febre amarela. A febre amarela, ela vem e volta, né? Tem algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul que seguidamente estão matando os macacos aí porque a febre amarela, né? Então, é uma epidemia que durante um período erradicou muito, matou muitas pessoas, mas ele era um médico sanitarista, conhecedor, pesquisador. Ele erradica nessa praticamente a peste bubônica e a febre amarela, desenvolvendo vacinas e soros, né, da própria doença. Isso lá em 1900. Então, nós estamos passando por isso hoje. A gente está. Demorou quanto tempo para sair a primeira vacina da Covid, né? Então, assim, nós estamos passando por uma situação que várias pessoas, acredito que com vocês também próximas, morreram pela falta da vacina, pela demora e pela demora de se chegar à vacina e toda uma dúvida sobre a efetividade dessas vacinas. E nós já estamos passando para o segundo ano e que essas vacinas daqui a pouco, iniciais que estão aí, daqui a pouco não vão fazer efeito, né? Porque a gente sabe que é, o vírus da gripe, por exemplo, precisa ser refeita a vacina todo ano. Então, os enfermeiros lá, eu me lembro quando eu trabalhava na emergência como enfermeiro assistencial, quando tinha um caso de síndrome gripal, eu tinha que fazer a coleta e mandar para o laboratório, porque essa coleta da secreção do nariz do paciente, ela vai depois se tornar a próxima vacina do ano que vem, né? Então, a gente já está aí com a Delta, aqui em Porto Alegre já tem hospital com a Delta, bem mais agressiva a contaminação e, né, pessoas que com segunda vacina estão indo para o tubo, porque o vírus realmente ele vai se mutando
e precisa de novas vacinas, né? Professor, Então, oi? só um comentário aqui referente ao Covid. Com a tecnologia que tem hoje de pesquisa e tudo, de surtos globais também, imagine se isso aí, o Covid tivesse aparecido na década de 80, 90. Já morreu todo mundo. Nossa, eu acho que já morreu bastante gente, imagine um tempo atrás, cara. Já morreu todo Que mundo. na peste negra matou um terço do planeta, imagine o Covid. O Covid, com certeza, ia matar muita gente, né? Hoje, com toda a dificuldade que a gente teve de fazer, de se pesquisar essa vacina desse vírus, porque assim, o vírus a Covid-19, coronavírus, né? Ele não é um vírus novo, ele é algo que já existe, né? Já se sabe disso, mas que até então estava paradinho, né? Então, só que ele veio lá um vírus da corona diferenciado, que é uma outra forma de ação do vírus. E para isso a gente não estava preparado. E demoramos quase um ano para se fazer essa vacina, porque para os vírus que tinha, né, da Covid, já existia uma vacina. Agora, para esse não existia. E nós aceleramos esse processo, porque as pesquisas para se desenvolver, vocês ouviram isso, né? Tanto já nas mídias, para se desenvolver uma vacina demora anos, né? É um processo que se faz para se chegar a uma vacina que demora muito tempo. Não é assim, eu acho que não, é muito estudo, tu não pode fazer em seres humanos, não pode colocar em risco a vida das pessoas, né? Mas se acelerou muito isso devido a essa situação. Por quê? Hoje nós temos um aparato tecnológico, de inovação tecnológica na área de desenvolvimento de vacinas, e no Brasil nós temos o Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, que é própria onde tem o próprio nome desse sanitarista, que desenvolvem vacinas, né? Então, inclusive a gente exporta vacina para outros países, né? Graças a Deus, demorou, mas a gente conseguiu iniciar, então, com receber essas vacinas, né, de outros países também que se movimentaram. Bom, desde então, né, o governo federal ele tem encabeçado campanhas de vacinação em massa. Nós, durante muito tempo, nós tínhamos erradicado a poliomielite no Brasil, né? E ela voltou. Nós tínhamos erradicado o sarampo durante, olha, muitos anos não tinha sarampo dentro do Brasil. E o ano passado, se eu não me engano, esse ano, foi o ano passado, né, começou os casos de sarampo de novo. E aí, todas aquelas fake news, né, de que vacina não funciona, de que vacina não presta. Nós temos pessoas ainda hoje que não, mães que não levam os filhos para fazer vacina, é, voltou o sarampo de novo, né? E por mais campanhas que a gente faça, a gente percebe que as pessoas não aderem, não vão, e isso aumenta as doenças de novo, tá? E o Sabe, sarampo. professor, ah, eu trabalho na atenção primária, né, e eu sou habilitada em sala de vacinação. Então, na minha unidade, tem uma sala de imunização. É muito difícil convencer as mães a vacinarem as crianças para febre amarela. Elas não acreditam na eficácia, elas dizem, a pediatra disse que não é boa a vacina, que não faz bem, que tem reação. Então, tem um movimento muito forte contra a vacina. Aí tem que ficar explicando, tudo bem, era uma doença que estava erradicada, mas hoje, que nem nós aqui na região, Lagoa, Pinhal da Serra, Esmeralda, nós somos área endêmica hoje da febre amarela de novo. Uhum. Então, muito disso também em função da falta de vacinação, né? Com certeza. Quando tu consegue vacinar uma grande. É que nem agora. Quando nós chegarmos a 80% da população vacinada, a gente vai dar uma estabilizada, né? Só que agora a gente está com uma variante. Essa variante ela já não está nem aí para quem está vacinado, né? Porque, claro, o vírus ele vai se transformando, ele vai se mutando. Isso faz parte da natureza do mundo, né? Por que que a gente é o que é? Porque as bactérias elas foram se transformando e se adaptando às diferenças de clima,
praticamente do clima, né? Que foi passando desde da era do Big Bang lá, com as primeiras formações genéticas até se formar toda a evolução histórica do homem, né? Mas isso é verdade, assim, então isso é um problema. E gente, os pesquisadores, eles já avisaram que daqui a um tempo vai ter um novo vírus e que vai ser assim também, e que vai pegar a população desprevenida, e que não vai ter vacina, e que vai matar muita gente, né? Isso é normal. Então, quando o colega disse lá, ó, a peste negra matou 1/3 da população, isso é real, né? Então, e isso faz quanto tempo? 200, 300 anos atrás, tá? Bom, e o que é a tecnologia aplicada à saúde? Essa expressão, ela faz referência a uma definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que afirma que tecnologia em saúde é a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Então, tudo que for que estiver envolvido para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, e que esteja relacionado com tecnologia e saúde, é tecnologia em saúde. É uma tecnologia aplicada à saúde. Vem lá de uma definição da Organização Mundial da Saúde. Esse conceito, a tecnologia aplicada à saúde, engloba todos os dispositivos, produtos, técnicas, mecanismos de gestão que viabilizam a prevenção de doenças, reabilitação das pessoas e melhoram a qualidade de vida delas. Em outras palavras, qualquer ferramenta que seja aplicada à promoção da saúde em seu aspecto mais amplo faz parte do universo das tecnologias em saúde. Então aqui, pessoal, vocês vão tirar, já vão ficar um pouco despreocupados quando eu disse que vocês vão ter que fazer um projeto de inovação tecnológica para a área da saúde. Porque está aqui o conceito, ó, qualquer coisa que tu faça, né, que tu aplique para a promoção da saúde de alguém, isso é uma tecnologia em saúde. Não importa se tu vai fazer um aplicativo, se tu vai fazer uma máquina de tomografia, se tu vai construir uma espaçonave, se tu vai criar um carro elétrico, sei lá, uma maca... Alguém já viu uma maca elétrica? Eu não vi, mas a gente pode até pesquisar para ver se tem, né? Ó, quem sabe construir uma maca elétrica. Existem macas que tu fala e ela faz o que tu quer. Então, assim, elevar a cabeça, ela eleva a cabeça. Elevar as pernas, ela bota o paciente e eleva as pernas. Lateralização à direita, ela lateraliza a direita. Lateraliza à esquerda, ela faz. Isso já tem. Mas uma maca elétrica que ande sozinha, isso eu não conheço ainda. Talvez alguém faça isso, né? E a pessoa vai ganhar muito dinheiro, tá? Então, pode ser um aplicativo, pode ser algo mais inovador, né? Sei. Agora, eu posso construir um instrumento. Eu posso fazer um checklist. Um checklist, por exemplo, é uma inovação tecnológica. Ah, é um checklist no celular. Ótimo. Tu criou um checklist num celular. Ele pode ser um checklist numa folha impressa, ele também é uma tecnologia. Tu imagina se a pessoa que o piloto de avião e o copiloto, eles não fizessem o checklist antes de voar, né? Que eles têm um checklist cheio de coisas. Apertar isso aqui, abrir isso aqui, fechar portas, liberação da pressão dentro da aeronave, tem um monte de coisa. E isso é um checklist. Quando tu pulou um dos checklists, porque a maioria, já vi acidentes aéreos, eu gosto de um programa que tem de acidentes aéreos,
que às vezes não foi feito aquilo ali. Ele deixou de fazer e aquilo levou a um acidente. Então, na área da enfermagem, a gente tem alguns checklists que a gente utiliza que nos protegem enquanto profissionais e protegem o paciente. Vou dar um exemplo. É bem prático, que o pessoal que é da área da saúde aí já sabe. Passagem de plantão. Passagem de plantão é o caos, dependendo da instituição, dependendo da forma que é feita. E é algo muito importante, porque na passagem de plantão, tu tá, na verdade, passando, né, aquilo que aconteceu com o paciente e precisa ser algo objetivo, não pode ser demorado, a gente sabe, né? E que são coisas importantes para o outro turno saber sobre aquele paciente. Então, a passagem de plantão, ela tem que ser efetiva, ela tem que ter uma comunicação adequada, objetiva, ela não pode ter interferências. Aí existem vários estudos que dizem que uma passagem de plantão, ela tem que ser à beira-leito, ou ela é no posto de enfermagem, que ninguém, não olhando o paciente, tem várias formas, né? Cada instituição, cada equipe tem que achar a sua melhor forma. O que acontecia? Que não é nem propriamente falando da passagem de plantão do paciente, né? É aonde eu trabalho. Os enfermeiros passavam o plantão cheio de pendências. Ou seja, assim, parede desmontada, parede de oxigênio desmontada. Material no CME sujo, que ninguém foi lá olhar. Respirador não foi testado. Não olharam a caixa de intubação. Não fizeram checklist de parada dos medicamentos, lá do carro de parada. Passaram o plantão faltando oxigênio no torpedinho de transporte, sabe? Um monte de coisa. Aí o que eu fiz? Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho uma varinha de condão, né, que eu faça assim no enfermeiro, pim, e ele começa a passar o plantão de forma organizada. O que eu percebi? Que faltava uma organização dos enfermeiros. Eles entenderam o que é uma passagem de plantão, não é só passar o paciente, que existem outras coisas que são importantes, né? Que algo é quando tem uma intercorrência, né, uma parada cardíaca, uma intercorrência que tu não conseguiu fazer, que tu vai deixar para o teu colega. Porque a gente costuma dizer assim, enfermagem é continuidade. Sim, enfermagem é continuidade, mas não continuidade de coisas que poderiam ter sido feitas no meu plantão. Né? A gente tem que tirar esse mito disso. A enfermagem é continuidade. Sim, óbvio. Né? Então, o que eu fiz? Um checklist para os enfermeiros, para eles saberem o que eles têm que fazer antes de passar o plantão. Por incrível que pareça, eu tive que, para alguns colegas, eles diziam assim, mas eu não consigo entender como é que um enfermeiro ele não entende que isso é básico. Que isso é básico, por exemplo, tu deixar a parede montada de uma sala vermelha, né? Porque se o paciente chegar em parada cardiorrespiratória, tu vai precisar da parede de aspiração para aspirar as vias aéreas do paciente. Como é que o enfermeiro não sabe que tem que testar o respirador? Não sabe. Então a gente faz um checklist, né? E dá para o enfermeiro, e antes dele terminar o seu plantão, ele vai olhando e vai fazendo tudo aquilo ali. Ele checa lá, como se estivesse checando um medicamento, e passa aquilo para o colega dele. Olha, foi a solução que eu resolvi para melhorar a passagem de plantão. Hoje ela é tranquila, é tudo bem, e isso é uma inovação, não deixa de ser uma tecnologia, né? Não tem nada de extraordinário, mas foi algo que foi feito. O próprio checklist do carro de parada é uma tecnologia, né? Para que não falte medicamentos e materiais dentro do carro de parada, tá? Então vocês podem já pensar em alguma coisa nesse sentido. Um exemplo aqui, ó. Quando um gestor ele utiliza, por exemplo, o sistema de triagem Manchester no pronto-socorro, esse mecanismo
é considerado uma tecnologia aplicada à saúde. O que é o Manchester, para quem não conhece? Tem gente aí que está no primeiro semestre, né? Que não era da área da saúde. O Manchester de prioridade de atendimento, né? Então, o paciente chega na emergência, vocês já devem saber disso, alguns já foram, né? Passaram pelo abrir o boletim, passaram pela enfermeira, que geralmente é o enfermeiro que faz essa avaliação, né? E ela vai perguntar, qual é a sua queixa? Ah, eu tô com dor há, há 10 anos. Teve um esses dias que era uma dor na mão há 1 ano, tá? O paciente é azul, aí é por cores, tá? Aí o paciente chega em parada cardiorrespiratória, ele é vermelho, atendimento imediato. Ele é uma dor abdominal, ele pode ser amarelo, dependendo do nível da dor. A própria avaliação da dor, o instrumento que tu utiliza para avaliar a dor é uma ferramenta tecnológica de inovação. E esse sistema de triagem, então, ele é por prioridade de sinais e sintomas, não clínico, não é um diagnóstico médico. Ele faz uma triagem, né, de sinais e sintomas. O enfermeiro tem que ser capacitado para fazer essa triagem, tem um curso para isso, né? E se for o Manchester, ele é lá da cidade de Manchester mesmo, né? É americano. Ele vale no mundo inteiro. Se tu fizer o curso, ganhar a certificação, ele vale por 5 anos e tu pode trabalhar no mundo inteiro, que é o mesmo curso, tá? Então, ele é uma ferramenta tecnológica que pode ser no papel, que pode estar no computador, geralmente está no computador, mas eu já vi também no próprio papel, né? Quando as instituições não têm informatização. Então, ele é uma triagem, um sistema de triagem de Manchester, uma ferramenta que classifica o risco, então não é por idade, não é por, porque eu tenho 60 anos eu tenho prioridade. Não, a prioridade é o que essa classificação ela diz, tá? Se separa os pacientes em 5 níveis diferentes, auxiliando a equipe de saúde na escolha daqueles que devem ser atendidos com prioridade. Esse mesmo raciocínio, ele vale para um novo medicamento, para o tratamento do câncer, para vacinas, dispositivos capazes de monitorar o funcionamento de um órgão. Por exemplo, a gente tem um exame que se coloca, é o MAP, eu acho que é, tu coloca para verificar a frequência cardíaca do coração, se ele tem arritmia, né? Então, isso também pode ser considerado uma ferramenta. E quais os principais avanços e tendências da tecnologia aplicada à saúde, né? Tem uma série de invenções aí e tecnologias que contribuem para que se tenha cuidados em saúde, né? Exames, né? Então, hoje, um exame que surgiu já faz algum tempo, mas ainda não é toda a população que tem acesso. O PET-CT é um exame que te diz aonde que tem câncer, no corpo inteiro. Então, ele vai te dizer se tu tem metástase pulmonar, no cérebro, fígado, rim, e não é todo paciente que consegue fazer esse exame. E ele tem pelo SUS, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem o PET-CT, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer. Então, tem um monte, hoje, nós temos na radiologia, né? A gente sabe que um dos problemas da radioterapia é que a rádio ela pode matar células boas do câncer, né? Então, hoje existem aparelhos de radioterapia tão precisos que eles vão exatamente naquele tumor, naquela célula tumoral. E nenhuma célula em volta daquele local ela é atingida e prejudicada. Mas não são todos os aparelhos de radioterapia que fazem isso, né? Eu sei que na Santa Casa tem, e no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, nós temos esse aparelho também, né? Que mais que a gente tem? Então, uma série, exames, tratamentos, né?
muita coisa sendo utilizada para prevenção também. No campo dos equipamentos médicos, a gente pode destacar descobertas dos raios-x. Hoje não se utiliza mais a chapa, né? Lembra que antes a gente saía com aquela chapa? Hoje não. Aquilo é extremamente tóxico, né? Caro, porque para eliminar aquela chapa, que é tipo um plástico, né? Mas tudo aquilo também tem um custo. Hoje fica tudo armazenado nos sistemas, né? Dos sistemas operacionais dos serviços. Não, as máquinas de raio-x hoje também são, são aprimoradas, né? São muito melhores do que antigamente. As irradiações que eram feitas hoje, elas são muito mais precisas. A gente sabe como os próprios pacientes, né, tomando irradiações. A gente teve, antigamente, tinha muitas profissionais que perdiam a possibilidade de gestar, homens ficavam estéreis devido ao o grande período que tinham com esse serviço. Hoje isso é muito mais tranquilo. A tomografia, né, os aparelhos de tomografia, eles melhoraram muito nesse sentido também. Ressonância, tá? Tecnologia para a área de UTI, paciente queimado, transplante, tudo sempre melhorando, né? Aqui, falando sobre transplante, deixa eu só pegar o carregador aqui, gente. Acabando minha bateria. Outra área que merece ser lembrada é a dos transplantes, cujo aprimoramento tem garantido a sobrevida de pacientes com doenças graves, cardiopatia, insuficiência renal, né? Então, assim, existe a substituição de órgão, né? Aquilo que parecia coisa de outro mundo, até mais ou menos 1930, quando um cirurgião ucraniano chamado Yuri Voronoi fez a primeira operação com essa finalidade. Ou seja, tirar um órgão e colocar outro órgão, né? Hoje já tem estudos desenvolvidos com órgãos não humanos, né? Então, órgãos artificiais mesmo, construídos de outros materiais. Então, são pesquisas difíceis, né? Porque precisa se testar em animais, em seres humanos, para ver se isso é tolerável. A gente sabe que um dos grandes desafios do transplante é a rejeição, né? Então, precisa se tomar medicamentos para o resto da vida para que aquele órgão não se rejeite, né? Com o passar do tempo. E, continuando, diante de um envenenamento por mercúrio e a consequente insuficiência renal de um paciente, o médico resolveu transplantar um rim, cerca de 6 horas após a morte de outro paciente. Então, uma pessoa teve um envenenamento por mercúrio, né? Teve uma insuficiência renal aguda, e aí, então, esse médico, ele faz um transplante de rim 6 horas depois, tá? Claro que esse procedimento não deu certo, pois o órgão já tinha parado de funcionar há horas, mas foi a primeira tentativa importante. Alguém tinha que tentar, né? Assim como a primeira cirurgia cardíaca de transplante de órgãos foi na África do Sul, né? A pessoa também morreu, mas foi a primeira tentativa, então, de se fazer com que um paciente sobrevivesse com um transplante cardíaco. Hoje, os medicamentos, então, que fazem com que o paciente mantenha esse órgão por mais tempo, eles vêm evoluindo, mas um dos principais é o interferon ainda, né? Entre outros. E depois, então, o Voronoi e mais médicos se aventuraram em transplante de pâncreas, coração, outros tecidos. Porém, mesmo quando os órgãos eram implantados imediatamente após a morte do doador, grande parte dos receptores ia a óbito devido à rejeição. 2 décadas depois, então, lá 30, 40,
1950, estudos levaram à descoberta e aplicação de substâncias imunossupressoras, essenciais para evitar a rejeição de um novo órgão, aumentando o sucesso, então, desses procedimentos. As pesquisas continuaram e, atualmente, existem recomendações para que os transplantes sejam realizados em condições ideais. Cada tipo de transplante vai ter os seus pré-requisitos, né, de quem é o doador ideal para aquele. Então, muitas vezes tu tem o órgão, mas não tem o receptor ideal. Comunicação. Então, na área da comunicação, e principalmente quanto à troca de informações de saúde, é importante citar o papel das tecnologias da informação, as TICs, né, que têm sido empregadas há séculos para transmitir dados médicos e de pacientes. Então, a gente percebe que cada vez as instituições de saúde, sejam elas ambulatoriais, clínicas, grandes centros hospitalares, né? Eles têm os seus sistemas de informação. É muito importante a gente falar que cada vez mais a área da tecnologia de informação ela cresce muito mais devido a algumas leis que são instituídas para garantir a segurança das informações dos pacientes, né? Então, eu me lembro que eu trabalhei numa instituição que todo mundo tinha acesso ao prontuário dos pacientes. Todo mundo. Era algo assim que se tu tivesse num hospital e alguém entrasse lá no outro hospital desse complexo, todo mundo era só botar o nome ali e tu tinha acesso, né? E com essa lei de proteção dos dados, né, médicos, do prontuário do paciente, isso foi cortado. Então, assim, só pode ter acesso aos dados do paciente quem está cuidando desse paciente, né? Uma questão ética. E por quê? Isso gera processo, gera gasto para as empresas e está dentro dos direitos do paciente, que é a proteção das suas informações, né? Então, estudos e livros sobre o tema mostram que a comunicação em saúde progride, né? Vem progredindo conforme novas modalidades de tecnologias de comunicação eram criadas, viabilizando atendimentos com finalidade assistencial e diagnóstico. Bom, desde a invenção do telégrafo, que vocês também acho que não conheceram o telégrafo, mas talvez ouviram falar, em meados do século XIX, que é lá 1800, 1900, inovação nesse campo serviu para conectar médicos, pacientes e outros profissionais de saúde, viabilizando serviços cada vez mais avançados e assertivos. Então, como a gente viu, vocês viram que agora com a pandemia isso se acrescentou muito, né? Tu consegue fazer as consultas online, tanto médica, de enfermeiro, nutricional, não sei se o conselho permite, psicologia eu sei que permite, né? Hoje tu consegue receber a tua receita médica via online, né? Então isso é possível hoje também. Então, telefone, rádio, aparelho de fax, circuitos fechados de televisão, eles foram utilizados para melhorar as condições de saúde por todo mundo antes do surgimento da internet. Atualmente tem se popularizado, a popularização da web possibilitou a construção de sistemas modernos, como os utilizados nas plataformas de telemedicina. As próprias redes sociais, né? Eu sou da época do Orkut. Não existia nada antes do Orkut. O Orkut, nossa. E quando terminou o Orkut e começou o Facebook, meu Deus, parecia o fim do mundo, coisa horrível esse Facebook, né? E a gente amava o Orkut, era uma coisa assim que integrava as pessoas. E a gente vê que depois surgiu o Instagram, né, Twitter, hoje tem um monte de ferramenta, né? E cada vez mais elas vão se aprimorando para nos mantermos dentro delas, tá? Quais são as 12 principais tecnologias digitais para a saúde em 2021? Primeiro,
Sistemas, que horas são, gente? Tem tempinho ainda. Sistemas de gestão médica, né? Então, há alguns anos, existem softwares capazes de simplificar a rotina de consultórios, clínicas, hospitais, oferecendo uma visão ampla sobre diversas tarefas de administração desses locais. Por exemplo, alguém já trabalhou, você vai trabalhar dentro de um hospital ou de uma clínica médica. Todo o sistema ele é voltado para o médico, né? E alguns sistemas eles são voltados também para a área da enfermagem. Hoje esse é um campo que se tu consegue por que isso é interessante? Hoje o enfermeiro ele empreende, né? Então ele pode ter clínica, ele pode ter consultório, ele pode locar uma sala, trabalhar com empreendedorismo, ele pode dar consultoria, ele pode atender pacientes em casa, home care, né? E todos os sistemas que existem para o paciente, eles têm um olhar voltado para o médico e não para o enfermeiro. Então, eu sei porque eu passei por isso, né? Então, a gente precisou chamar um cara do TI que faz programa, um programador, né? Para que ele acrescentasse dentro de um sistema que é para médico, para colocar medicamento, para fazer receita, a parte da enfermagem, porque não tinha. E a gente pagou por isso, só que isso já deveria vir junto, porque 80% do serviço de uma instituição de saúde, 80, 90% é enfermeiro, é técnico, é o pessoal da enfermagem. E muitas vezes aquele sistema ele não está voltado para nós, ele está voltado para o médico. Tanto que a gente diz prontuário médico, né? O sistema médico. Não, o sistema não é médico. O sistema é do paciente, ele é da equipe multiprofissional que atende esse paciente. Então, e o que seria essas coisas que a gente deveria ter dentro de um sistema? Quando eu vou comprar um programa para colocar dentro do meu consultório de enfermagem, né? Vocês vão ver que ele está voltado para o médico. Então, você já tem que pensar, eu preciso de algo que esteja voltado para o enfermeiro, porque eu sou enfermeiro. É histórico, anamnese, né? O exame físico do paciente, os diagnósticos de enfermagem. Não existe dentro dos hospitais, no sistema dos hospitais. É um parto a fórceps para te colocar os diagnósticos de enfermagem, né? Então, assim, é claro que eu não estou falando de Moinhos de Vento, que tem, Santa Casa não tem os diagnósticos de enfermagem, ainda estão remando, ainda estão construindo isso, né? Mãe de Deus tem mais ou menos. Então, assim, a gente precisa ter histórico, anamnese, diagnóstico, e prescrição de enfermagem, algo para te poder fazer a reavaliação desses diagnósticos, dessa tua prescrição. Isso tem que estar dentro dos programas que estão aí, né? Então, essa é uma área que quem souber utilizar vai ganhar dinheiro, porque tem muito enfermeiro empreendendo. Hoje, ser enfermeiro não é para trabalhar dentro de hospital somente. Tu tem uma gama de possibilidades que tu pode trabalhar enfermagem aeroespacial, enfermagem voltada para trabalhar nas plataformas de navio, né, na parte de enfermagem do trabalho. Tu pode trabalhar com consultoria jurídica na área da saúde, enfermeiros, né, advogado que pede consultoria para enfermeiro para processo na área da saúde. Quem mais sabe de coisas de lei, do que pode e o que não pode dentro da área da saúde? Tu pode fazer uma especialização na área da saúde. Vamos lá supor que tu é casado com uma advogada, um advogado. Vai trabalhar dentro do consultório prestando consultoria, dizendo isso aqui não pode dentro do hospital, isso aqui também não. Né? Tu te especializa, tem enfermeiro que faz só isso, ganha dinheiro. Tu pode trabalhar
que nem eu fui trabalhar fazendo consultoria, né, e treinamento, tu pode trabalhar com estética, tu pode trabalhar hoje na área de feridas, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E essas tecnologias, elas têm que se voltar também para esse nosso olhar, aquilo que a gente precisa. E nada melhor do que um enfermeiro para dizer o que, que ele precisa, né? Para essas pessoas, o que, que a gente precisa. Então, quem sabe montar programa, tá feito, vai ganhar dinheiro. Essa semana, eu comprei um programa de uma enfermeira, por acaso eu vi no Instagram dela, ela é enfermeira esteta, e ela montou a sistematização de enfermagem para enfermeiros estetas. E eu preciso disso, porque está pronto. Então, eu consigo fazer histórico, anamnese, dar o diagnóstico do paciente e prescrever tudo na área estética. Vou lá, botox, preenchimento, peeling, fio de PDO, vamos fazer aumentar a boca, eu faço todos esses procedimentos, né? Pronto. Com o aplicativo dela. Oi. Eu quero trabalhar com estética, nossa, muito. Ó, então depois Agora tu eu vi te falando. Quero sim. vai fazer a especialização em estética e daí tu compra o programa dela, que está Tá pronto. bom, Vai montar o vou querer consultório, saber. está tudo pronto ali, tá? Uhum. Feridas, né, gente? Então, hoje tu tem aplicativos que tu posta a foto do paciente, o antes e depois, tu prescreve o paciente pelo computador. Hoje tu consegue fazer um atendimento na casa do paciente, que tu faz tudo no celular, num aplicativo, num programa, e tem enfermeiro que leva impressora online pequenininha, e já está conectado com a impressora, ele clica, já sai a prescrição do paciente na mão do paciente. Não tem aquela coisa, eu te mando por e-mail, pelo WhatsApp, não. A pessoa já leva a impressora e já sai o papel ali. Já assina e já dá para o paciente assinar termo de consentimento para tratamento de feridas, né? Estética a gente não pode trabalhar na casa, tem que ser em consultório. Opa. Que mais? Prontuário eletrônico. Então, que a gente estava conversando, né? O prontuário eletrônico, ele faz parte dos sistemas que auxiliam na gestão de dados médicos. Então, tudo do paciente está ali dentro. A história de vida do paciente, ela está ali. A gente tem alguns municípios, alguns estados aqui do Brasil, que isso já acontece, que é o não é bem essa palavra, ajuntamento, né, de dados. Por exemplo, se eu consultar no hospital da PUC e um dia eu for no Hospital Mãe de Deus, esse prontuário ele integra, tá? É claro que aqui a gente está muito atrasado nesse sentido, tá? Mas na Europa isso é muito comum. Se tu for no hospital tal, no hospital tal, em qualquer hospital, todo aquele teu prontuário ele fica numa coisa só. E daí a gente consegue ver o todo do paciente, né? Ah, ele foi lá, ganhou tal medicação. Ah, ele foi lá e ganhou tal medicação, ok, ele tem essa doença, vou tratar a partir daquilo que está escrito ali. A gente consegue fazer isso, por exemplo, quem trabalha no Conceição, que tem 14 postos de saúde, né? Tem o CAPS, tem os postos de saúde, fica tudo integrado. Mas se tu for num outro hospital, não fica, né? Então, isso seria bem interessante. E existe uma resolução, né, uma orientação do governo federal e da própria do Conselho Federal de Medicina que se integrem os prontuários. Mas imagina, isso tem um custo imenso, imenso. É muito caro para fazer isso, mas é o que é preconizado, é o que é o certo. Então, tudo do paciente fica guardado ali, né? Então, laudos, receituários, atestados. O prontuário eletrônico do paciente, ele é um banco de dados completos, tem o histórico do paciente, permite uma rápida localização e cruzamento de informações para o apoio no diagnóstico e tratamento.
a partir de alguns cliques, né? Porque é tudo o prontuário, quanto mais objetivo ele for, clica aqui, abre ali, facilita isso para nós também, né? Tu pode visualizar se o paciente fez cirurgia, se ele tem alergia, medicações utilizadas, e isso tudo evita com que o paciente tenha algum tipo de complicação, interação, tá, com algumas substâncias, outras substâncias químicas. Então, a gente vê ainda uma carência, né, onde eu trabalho. O paciente diz que tem alergia. Eu não tenho no meu sistema um ícone que eu clique e diga que o paciente tem alergia, né? E isso é um risco para o paciente, já aconteceu. Do paciente ser alérgico à dipirona, ele passar com o médico prescrever a dipirona, ele ir para a sala de medicação com pulseira, né? E o técnico não perguntar se o paciente era alérgico ao medicamento, tá? O paciente fez uma reação anafilática, fez um edema de glote, teve que ser entubado. Quase morreu, não morreu, tá? Mas quase morreu. Bom, depois a pele do paciente descascou, assim, parecia que ele tinha uma queimadura, né? Aquilo deu uma reação na pele dele, que ele descamou, parecia que estava todo queimado. Então, quanto mais perfeito for esse prontuário eletrônico, melhor é para o paciente e menos prejudicial, menos melhor para nós também, porque evita que a gente tenha muitos erros, né? Então, assim, além da pulseira, a pulseira de identificação de alergia, o técnico perguntar para o paciente qual é o nome dele, né? E não dizer seu Antônio da Silva. Não é o certo a gente falar o nome do paciente, me repete o seu nome. É o paciente dizer o seu nome. Eu já vi erros, né? Que tá tudo certo. Aí, na pediatria, a enfermeira e a técnica perguntaram, ele é o João Vitor dos Santos? E a mãe, sim, balançou a cabeça e disse que sim, né? E daí, quando a técnica foi administrar o outro medicamento, ela se ligou que aquele paciente que a mãe disse que era João Vitor dos Santos não era João Vitor dos Santos. Era outra, era João Vitor de outra coisa. E a mãe balançou a cabeça que sim, né? Então, assim, mãe, repete o nome do seu filho. Deixar a pessoa falar o nome. E aí tu olha a pulseira e confirma. E eu já vi, gente, tá? Num hospital que eu trabalhei, que eu era da gestão de risco, uma criança que estava vindo para ser... era um transplante de órgãos, ela veio do interior do estado, de helicóptero, veio numa incubadora, porque a pessoa que vai fazer transplante, ela fica como se ela estivesse na UTI, né? Ela veio para UTI pediátrica, e aí para fazer o transplante de órgãos, né? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Chutem. Tomara que não tenha ninguém. Transplantaram um órgão errado? Não, ainda bem que não. Sabe por quê? Eu ia falar isso. Oi? Eu Fala. ia falar a mesma coisa. Ah, não. Não aconteceu nesse caso, mas já aconteceu em outros casos, né? Recentemente, em São Paulo, um paciente tirou o rim por um erro de uma assistente social. O paciente não tinha problema renal, tá? Ele tinha um problema renal, mas não era o paciente a ser transplantado. Existia uma pessoa com o mesmo nome dele. E a assistente social foi lá, em vez de pegar o paciente certo, pegou o paciente errado. O paciente estava no osso, chamou o paciente, ele foi, porque ele tinha um problema renal, que estava tratando, botaram o cara no bloco cirúrgico, porque tem tempo para se trocar o rim, né? E tiraram o rim dele e botaram um rim novo. E depois se deram a filha do cara ligando para ele, pai, onde é que tu tá? E ele não atendendo. Ela foi até o hospital, ele estava numa sala de recuperação porque tinham trocado o rim dele, e não era ele. Aí se descobriu que a assistente social que fez a chamada para o paciente chamou o paciente errado para Nossa. fazer o transplante.
Neste caso, o que aconteceu? Um erro, tá? A enfermeira da pediatria, ao invés de levar a criança que ia ser retirado os órgãos, levou outra criança, tá? Só que aí a gente entende por que os processos e a tecnologia, né, seja ela uma tecnologia simples, ela evita o erro e que às vezes a gente pula isso, a gente passa por cima disso e aí acontecem as coisas erradas. Quando essa enfermeira chegou trazendo a criança, veio junto com o médico, transporta a criança como se fosse para o bloco cirúrgico, uma criança grave, né, entubada, vem com toda. A enfermeira que recebeu a criança, ela quer a identificação da criança. E aí a enfermeira, eu não botei a pulseira porque ela chegou de helicóptero, tem um heliporto, e a gente remanejou. Ela não identificou a criança, a pulseirinha, ela não fez o processo, né, com aquela simples, que é uma tecnologia muito simples, que é uma pulseira de identificação, tu confere, ó, mãe, porque os pais vieram junto com essa criança que tinha morrido, né? É o nome dele? É esse aqui mesmo? Ou é o RN da mãe tal? Né? Não fizeram isso. Ela pulou esse processo. E aí, então, a enfermeira leva de volta. Levar a criança para a pediatria, para a UTI pediátrica de volta, né? E aí era levar a criança depois, posteriormente, a correta. Fizeram uma notificação de evento adverso, né? Segurança do paciente, lá nesse hospital se notifica o evento para que isso não aconteça de novo, e eu trabalhava no setor que avalia esses eventos, e chamei a enfermeira, eu, mais a minha colega, mais a médica do setor, para entender o que aconteceu. E a justificativa dela foi essa. Eu estava cheia de coisa para fazer, que eu não duvido, né? Trabalhar numa UTI pediátrica não deve ser fácil. Eu estava cheia de coisas para fazer e eu não botei a pulseira porque eu achei que era algo desnecessário. Essa foi a justificativa. Então, assim, ela rompeu com a cadeia de processos que a gente precisa fazer para que não aconteça esse tipo de coisa. E isso é uma inovação, isso é uma tecnologia também, né? O checklist, a pulseirinha, a confirmação, aquilo que a gente diz que quando vai preparar medicamento, dupla checagem. Quem é de você, gente, que faz dupla checagem? Tu vai preparar uma nora, uma dopa, uma morfina, tu pega e chama o teu colega, diz assim, confirma aqui para ver se está certo. Quando, né, tu acha aquilo, ai, que absurdo. Tem gente que acha, estão achando que eu sou burro, que eu não sei diluir uma medicação, mas a dupla checagem, ela é feita no mundo todo, né? E ela evita o erro. Professor, Então, oi, diga. você disse dupla checagem aí. Eu cuidava de uma senhora há um tempo atrás, antes do Covid, e a Uhum. família dela levou ela para, se eu não me engano, para não mentir, tá? Não tenho certeza. Para o hospital de Passo Fundo ou de Vacaria, eu não sei para qual foi, de certeza. Para fazer uma cirurgia no olho esquerdo ou direito, um dos dois. Na hora, não sei o que aconteceu, ela chegou em casa e eles perceberam que ela tinha feito cirurgia no olho que não precisava. Meu Deus. Fizeram no inverso, daí ela tinha, digamos, comprometido a visão do olho esquerdo, precisava de cirurgia para o esquerdo. Daí foram e mexeram no direito, ela quase está cega dos dois olhos agora. Uhum. Isso já aconteceu nesse mesmo hospital que eu trabalhei, 4 cirurgias de pacientes diferentes no olho foram feitas erradas. Sabe por quê? Porque rompimento dos processos de trabalho também. A enfermeira, né, recebe o paciente, orienta, e aí o que fazia? A enfermeira estava ocupada, preocupada com a lâmpada que não funcionava, com a privada que estava sem a tampa, com o azulejo que tinha trincado, com a falta de papel na impressora, porque o enfermeiro ele se ocupa de um monte de coisa. E quem faz a marcação cirúrgica do paciente é o enfermeiro. Tem que ser o enfermeiro.
junto com o paciente. E aí, porque ela estava ocupada naquela semana, né, ela deu isso para o técnico fazer, né? Ela transferiu uma responsabilidade que é dela para o técnico fazer. Ah, o técnico vai fazer? Ah, não pode. A legislação diz que não, que quem faz a marcação cirúrgica é o enfermeiro, a primeira marcação, porque depois essa marcação ela tem que ser conferida pelo médico, lá na sala de cirurgia ou ainda dentro do pré-operatório, antes do paciente ir para o bloco cirúrgico, pelo anestesista, pelo médico cirurgião ou pelo auxiliar. A técnica, a gente fez o quê? Tudo idoso, né? Dona Fulana, Dona Maria, qual é o olho que a senhora vai operar? Ah, minha filha, eu acho que é esse aqui. E ela marcou. Tipo assim, gente, se tu perguntar o que eu comi ontem, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Entendeu? Eu não sei. E o idoso, pior ainda. Então, assim, que deu prontuário, que diz lá, ó, olho direito. Dona Maria, a senhora lembra qual é o olho mesmo que a senhora vai operar? E olhando no papel, né? E eles anotavam num quadro também, aquilo, uma coisa meio primitiva, e de um hospital, hospital de alta complexidade que tem em Porto Alegre. Ou seja, na mesma semana, 4 pacientes operaram o olho errado. Tá? Prof, 4 pacientes. Oi. no bloco cirúrgico que eu trabalho, a gente normalmente deixa uma pessoa para vestir os pacientes, né, um técnico, e antes do paciente entrar para a cirurgia, tudo ele preenche uma folha onde ele passa todas as informações de doença que ele tem prévia, pressão, diabetes, alguma outra coisa assim, e qual é a cirurgia que ele vai fazer, em qual parte do corpo é e qual lado é, se é direito ou esquerdo, se tem lado, né? Isso. E aí Isso. depois, quando a gente veste o paciente, a gente pergunta de novo, confirma todas as perguntas. Se é paciente idoso, a gente chama o familiar, para o familiar responder também, para ser os dois, né? Não só o idoso. Na sala de cirurgia, a gente faz time-out, onde diz também qual é a cirurgia, em que lado vai ser. E aí, quando o paciente entra em sala, junto com o médico ou com o anestesista, a gente conversa com o paciente de novo e confirma novamente qual é o lado, qual é o procedimento, o que vai ser feito. A gente atende muito traumato, cirurgia da mão. Uhum. Aí tem lado direito e lado esquerdo. E às vezes Sim. a gente pega muitos pacientes que tu olha a mão assim, tá escrito na mão, não é essa. Uhum. Perfeito. Então, provavelmente, esse é um tipo de risco que vocês não deve existir, e se existir é muito mínimo, né? Então, porque tem todo um processo, tem toda uma tecnologia que pode ser, é uma tecnologia basicamente de comunicação, né, entre vocês, do prontuário, e que funciona, né? Agora, quando tu pula esses processos, aí nós vamos ter um problema. Professor, Oi? assim, ó, eu trabalho no setor de exames ali e eu também trabalho na passagem de paciente para fazer o exame. Então, Uhum. tu chama o paciente pelo nome completo, a data de nascimento, né? E pede para ele repetir. Aí, essa semana aconteceu um fato do meu colega veio chamar o paciente e ele falou o nome completo da paciente e esperou que todos os pacientes ali se apresentassem. Sou eu. Aí levantou uma senhora e eu fiquei olhando assim, e eu disse assim, mas não é aquela senhora, porque ela não passou por mim. E ela levantou. Aí o meu colega repetiu o nome assim, e ela disse, não, sou eu. Aí ela veio e eu disse assim, aí eu perguntei para ela, qual é o seu nome? Aí ela falou o nome dela, eu disse, sim, a senhora não foi atendida ainda, o meu colega está chamando outra pessoa, por que a senhora se apresentou? Porque eu quero ser atendida agora. Vê se tem cabimento, né? Sabe? Então, assim, aí a gente faz o processo de o nome completo, aí eu fui olhar a pulseira dela, realmente não era a paciente que ele estava procurando, né? Ela estava em outro local, e eu disse, ó, não é essa aqui, então nós vamos ver aonde que a tua paciente está. E aí eu pedi para ela sentar e aguardar de novo. Outro caso foi uma paciente internada que veio sem pulseira nenhuma, e a gente estava procurando ela.
E aí tinha vários pacientes internados numa maca. Bom, qual é a solução que a gente tem? A gente vai chamar o familiar e vai dizer para o familiar, eu quero a Dona Maria Joana. Agora a senhora, como filha, vai me dizer quem é a Dona Maria Joana. Aí ela foi lá e disse, essa aqui, a minha mãe, é a Dona Maria Joana. Ah, então agora a gente vai identificar ela, a gente vai colocar uma pulseira e a gente vai comunicar o setor que ela veio, que ela não veio identificada. E foi os casos que aconteceram. Mas para a gente ver o quanto a pulseira de identificação, alguma coisa assim, é bem importante em qualquer local, Sim. né? Nós tivemos uma situação, hoje a gente já melhorou bastante, né? O paciente chegou de manhã, abrir o boletim errado, tá? Nome errado. Ele passou pela classificação de risco pela enfermeira. A enfermeira não conferiu o nome do paciente, classificou o paciente com o nome errado. O paciente entrou no consultório médico para atendimento. O médico não conferiu a pulseira, que estava errada, né? Já tinha sido colocada errada, não perguntou o nome do paciente, né? E prescreveu o paciente errado, tá? Enfim, ele fez a medicação e esse paciente precisou internar. Ele ficou internado todo o período com o nome errado, inclusive na placa de identificação atrás dele, tá? Porque era o nome que estava no prontuário, né? Ok, paciente meio fora da área de cobertura, familiar ia lá, o familiar depois disse, sim, eu vi que o nome estava errado na planilha, ali na plaquinha de identificação. Ele viu, mas ele não quis incomodar, porque ele estava dando graças a Deus que a pessoa tinha conseguido um leito ali, sabe? Assim, foi o que ele falou. O paciente fez raio-x, ele fez coleta com o nome errado, ele fez várias medicações com o nome errado, né? Ele ficou 6 dias na observação, na emergência, ele conseguiu um leito no hospital da PUC, ganhou leito via sistema Gerint, que é o sistema que libera os leitos, e só descobriram que o nome do paciente estava errado quando ele chegou no outro hospital, porque daí precisou do documento do paciente. E todos os papéis de transferência do paciente estavam errados, né? Então, assim, isso é muito sério. É muito, muito, muito sério. Porque a pessoa ficou 6 dias num local e ninguém, em 24 horas, perguntou o nome completo do paciente. Isso significa o quê? Que a enfermeira olhou o paciente e me repete todo o seu nome. Então, assim, a enfermeira não está preocupada com a segurança do paciente, porque quando o enfermeiro olha o paciente, ela vai perguntar, como é que é todo o seu nome? Olha a pulseira. Primeira coisa, segurança, né? Ah, olha equipo, olha não sei o quê, levanta a coberta, como é que o senhor tá? Tá com dor, xixi, cocô, tudo. Mas a primeira coisa é segurança, né? Para ver se aquela pessoa está ali. Eu já tive situações que o paciente trocou de cama e fizeram a medicação errada. De noite, não, vou te dar aqui, tu fica perto da janela, porque tu é mais calorenta, e daí tu fica na janela, e eu vou para tua cama porque eu morro de frio. E aí fizeram a medicação errada na paciente. Entendeu? Aquela coisa de madrugada, tu não quer acordar o paciente tem que ser chamado quando está dormindo de noite. Eu trabalhava no hospital no interior e acontecia isso dos pacientes entre si eles trocarem de cama. E a maneira, às vezes, como a gente identificava um paciente era, o paciente está de blusa azul. Não, esse paciente estava de blusa vermelha. Na década de 90, dentro dos hospitais, às vezes a gente identificava o paciente assim. A pulseira de identificação, eu fui conhecer... Sim. Eu tô na Santa Casa desde 2007, foi um tempo depois que foi implantada ainda a pulseira de identificação. Então, imagina os erros que aconteciam. O sistema de informática era outro, ainda não é o que a gente tem hoje, que ele é mais completo, que tu tem tudo. E só uma outra coisa que o senhor falou ali também. Agora, na época do TASI, do Covid, não é o TASI, do Covid agora, para outras áreas de atendimento, foi bloqueado o acesso às áreas COVID, para a gente não ter acesso
o nome e prontuário de pacientes. Nós, técnicos, não tínhamos acesso, por uma questão ética. Para não ficar, o fulano está internado com isso, com aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo nesse paciente e não fizeram naquele. Então, foi bloqueado esse acesso para nós. É isso aí mesmo. Então, todo o aparato de prontuário eletrônico se voltando para os direitos do paciente. Então, esses prontuários também, quanto mais bloqueios eles puderem fazer no sentido de evitar um erro no paciente, porque na hora que eu consigo clicar em algo que diz que o paciente é alérgico, quando o médico quiser prescrever, ele não vai conseguir. Ou o sistema vai alertar, paciente alérgico, você quer prescrever mesmo? Ele pergunta para o médico, porque daí isso evita o erro, né? E, gente, eu sou enfermeira há 16 anos. Eu me lembro que uma vez eu estava no estágio da faculdade, e eu fui para a maternidade. E aí estava lá, cuidando das mães, né? Epísio, aquele negócio, fazendo umas medicação, cesárea infectada. E estava na hora de trazer era na época que os bebês ainda não ficavam com as mães. Era separado, maternidade e berçário separado, né? Que isso é errado, o certo é as mães já estar com seus bebês. E eu fui pegar o bebê da minha mãe, que eu estava cuidando. Na verdade, eu estava cuidando dos dois, da mãe e do bebê, só que eram salas separadas. Eu não peguei a criança errada. Eu peguei a criança errada. Porque para mim, bebê é tudo igual, né? Só que quando... E tinha pulseira, tá? Nessa época. Quando eu cheguei para a mãe, olha o que é a maternidade da pessoa. Ela tinha visto o bebê uma vez. Uma vez. Ela viu no parto e viu depois uma vez no quarto. Depois era a segunda vez. Ela olhou a criança que estava enrolada e ela disse, esse aqui não é o meu filho. E eu, na hora, olhei, me deu um espanto, assim, fiquei, nossa, como assim? Esse aqui não é o meu filho. E daí eu desenrolei e olhei a pulseira, era RN de uma outra mulher. Então, assim, eu deveria ter conferido antes. E quantas crianças foram trocadas de dentro de hospital, que até hoje não se sabe, que as mães não sabem que estão com filho de outras mulheres, porque antigamente isso era muito normal, era comum, né? Quando eu fui para a África, 2008 a 2010, lá não existia pulseirinha de criança. Imagina todas as crianças negras. E assim, ó, não é um bercinho para cada criança, era um berço de criança com 3, 4 crianças, uma do ladinho da outra. Então, tu pegava e entregava para aquela mãe, aí ela contente que o filho estava ali, né? Então, a gente criou as pulseirinhas, que nem é pulseirinha de papel. Hoje já é, mas na época não era. Eram uns negocinhos de plástico que tu escrevia o nome assim, né? Porque naquela época não existia. Então, a gente, cada vez mais, né, esses prontuários, né, que são tecnologias, eles vêm se aprimorando, melhorando, né, tudo que tem de informação do paciente. Vocês lembram daquela ela é gaúcha, que ela foi para Conceição, ela botou silicone nas pernas, não sei aonde, não me lembro o nome dela. Andressa Urach. Andressa Urach. Isso, Andressa Urach, né? Ela foi para Conceição. Todo mundo tinha acesso ao prontuário da Andressa Urach. Até o momento que alguém fotografou ela dentro da UTI, né? E postou uma foto dela, que depois até ela disse que ela autorizou. Mas esse funcionário, ele foi penalizado lá dentro do Conceição. E depois outras pessoas também que passaram por lá. Teve uma menina que foi queimada dentro do apartamento dela, o marido jogou ela se jogou do apartamento junto com o filho, a criança morreu, ela ficou toda queimada, ela dá palestra hoje. Também, todo mundo sabia o prontuário dela. Funcionário, né? Eu me lembro que uma vez tinha uma colega que todo mês ela fazia beta-HCG. E aí, todo mundo, mas que tanto essa criatura faz beta-HCG,
todo mundo sabia que ela fazia beta-HCG, né? Por quê? As pessoas tinham acesso ao prontuário, né? Então, realmente, cada vez mais, eles vão cortando isso, porque tem que preservar, né, o direito das pessoas. Existe uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que autoriza a substituição do papel por arquivos digitais e orienta sobre a obtenção da guarda desses documentos. Hoje a gente tem que guardar por 10 anos, né? Então, se for papel, tem que ficar guardado 10 anos. Né? Então, algumas empresas, se é prontuário eletrônico, já fica guardado, e se for papel, tem que ir para um não é almoxarifado, é um outro nome que se fala, ficam lá as caixas por 10 anos, porque as pessoas, a família, né, alguém pode pedir a documentação em até 10 anos. Ou tu paga empresas que vão digitalizar esse material e vão, então, guardar. Tudo isso, claro, que tem um valor, né? Até para vocês que vão empreender, que vão ter os prontuários dos pacientes, tem que ser guardado por 10 anos, né? Não pode botar fora. Então, já vamos acabar, gente. Tem um prontuário, um banco de dados, né, completo, com histórico do paciente, que permite, então, uma fácil localização. Tudo com cliques, de fácil acesso, que vai estar tudo escrito ali, né? A gente vai facilitar a vida, então. E realmente facilita, mas também o prontuário eletrônico, se ele não soubesse ser utilizado de forma correta, como a gente viu aí, vazando informações, podem gerar problemas tanto institucionais como éticos, profissionais para nós, né? Nós tínhamos uma... Deu até um branco. Não, deixa que eu vou falar isso na semana que vem. Alguma pergunta? Para nós finalizar, então? Não. Tudo tranquilo? É muita coisa, né? Mas essa primeira parte é bem mais teórica, assim, a gente conversar mesmo. A gente ainda precisa ver sobre os tipos de tecnologia, o que é uma tecnologia leve, dura, né? Para vocês poderem, quando for pensar no projeto de vocês de inovação, nós vamos escolher uma tecnologia leve, dura, ou uma tecnologia dura, né? Para poder desenvolver um projeto. Gente, então... Professor, Oi? nesses projetos, eles vão ser individuais, no caso? Ou vão ser grupos? Não, vamos fazer em grupos, tá? Eu vou definir ainda o número de pessoas. Tá. Tá? Então, gente, era isso inicialmente. A gente vai falar sobre o bulário online, tecnologias para prevenção, gestão, segurança da informação, Big Data, empoderamento dos pacientes, fidelização de pacientes, mapeamento genético, telemedicina, inteligência artificial, startups. Tá? Faltou esse aqui, a gente vê na aula que vem. Então, depois a gente vê, eu vou precisar ver com a Marli, né? Como é que a gente vai postar essa aula para os colegas que não estavam... Professor, eu acho que eu vou tentar passar para o Drive e te encaminho o link, porque eu não vou conseguir colocar no Ava, né? Isso. Passa para o Drive, daí eu pego lá e posto ali no Ava. Tá bom? Beleza. Então tá. Um bom sábado para